É interessante você falar sobre esse lance da música, né? Que você falou sobre a música. Como é que começou esse lance de você se interessar? Também foi junto com a dança ou a música veio antes? De você se interessar, por exemplo, hoje tu sabe ali a gente... Quem foi que falou? Ah, foi que eu tava no Embrasil, que é a Jo. A Jo falou que o William falou os nomes diferentes, né? Lá, isso é um Guetozu, que não sei o que. Eu não tenho nada disso. Aí, como é que é esse lance seu de você também de desenvolver o curso de musicalidade? Então, eu sempre fui autodidata de bateria, desde a minha infância. Depois eu estudei bateria na Escola de Música do Maranhão, então a música veio antes da dança. Ah, sim. Então eu tinha esse conhecimento. Igual a minha, eu também sou cavaquinho antes da... Sou do cavaquinho antes da dança. Então eu já tinha esse conhecimento da música. Quando eu comecei a estudar kizomba, eu tive um outro conhecimento musical, que foi um conhecimento voltado para a cultura da música, né? De onde vem aquela música, instrumentos que caracterizam aquele gênero musical, diferença de um gênero musical para outro. Então eu tive um professor que ele falava muito sobre isso, né? Então, desde quando eu comecei a estudar kizomba, eu comecei a perceber sobre esse lance das músicas que tocavam dentro desse nosso ambiente social de lambada e zouk brasileiro. Então, desde 2015, eu estudo sobre isso, né? Para entender o que é uma kizomba, o que é um guerozouk, o que é uma tarraxinha, o que é um afrozouk, o que é um zouk love, um compa, um cadence ou cadence... Enfim, então eu estudo muito isso porque tudo isso, em algum momento, pode acabar tocando dentro do ambiente dos bailes de zouk brasileiro e lambada. E a gente não sabe o que é uma coisa e o que é outra. E acaba colocando tudo no mesmo rótulo e às vezes não é legal, né? Não é legal. Esse lance, assim, de entender a música, ele é muito, muito importante. Eu também acho isso muito importante. Mas, por exemplo, eu sei... da kizomba, mas hoje o que você caracteriza assim o zouk e a kizomba, a diferença do zouk e a kizomba? Tô falando em si só os remix, não, mas assim a música zouk antigamente, né, quando ela foi caracterizada, foi trazida e muita gente escuta kizomba também, acha que tá tocando zouk. Quais são essas diferenças assim? Consegue explicar? Sim. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é zouk e o que é kizomba, tá? Zouk é um gênero musical e uma dança das Antilhas Francesas. Por isso é importante, quando vocês forem falar da nossa dança, usar o termo zouk brasileiro, tá? Porque o zouk, ele tem uma dança e tem uma música das Antilhas Francesas. Vamos dizer, Guadalupe e Martinique. Então o zouk é uma música, vou falar em termos de música, é uma música que vem de lá, das Ilhas Caribenhas. É uma música caribenha. A kizomba... existem duas versões que foi contada pelo mesmo criador da kizomba, que seria o Eduardo Paim. Em uma das suas versões ele falou que o zouk influenciou, o zouk antiliano influenciou por toda a África, vamos dizer assim, né? Mas principalmente na região dos países palopes, que são os países africanos de língua oficial portuguesa, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, agora também Guiné Equatorial. Então o zouk fez sucesso em toda essa região. Então eles tocavam zouk, as bandas tocavam zouk, cantavam zouk dentro desses lugares. Só que o Eduardo Paim usou da música zouk, pegou, agora foi. Conseguiu? Não, tá aqui. Vai tocar aquelas músicas de meme. Vai, continua. Então, o bicho tá atrapalhando a gente, o raciocínio. Então, o Eduardo Paim, ele disse que juntou a música zouk com a música semba e criou a kizomba. Em termos de significado, zouk significa festa em crioulo, antiliano, e kizomba significa também festa em quibundo, em Angola. Significa a mesma coisa. Por isso que o nome kizomba e zouk. Só que festa não é festa balada, festa é confraternização, tá ali com a família, tá num churrasco, é essa festa que eles falam, essa socialização cultural ali, de vivência familiar. É a resenha. Exatamente, é uma resenha.
Então, o zouk, a diferença do zouk para kizomba seria que no zouk antiliano você vai ter a voz e a letra cantada em crioulo das Antilhas, crioulo antiliano, que tem muito do francês, tem muito ali, vamos dizer, a língua oficial, mas que muita gente chama de dialeto muito específico de lá. Sim. Então você vai ver entender um pouco como se fosse francês, então a língua é desse jeito. Muita guitarra, a guitarra é muito mais marcada, o baixo muito mais forte, bateria, instrumento de metal. Sopro, no caso. Já em Angola, quando a gente vê essa ideia da kizomba em Angola, a gente já vê letras em quibundo, letras em português, de Portugal, vamos dizer assim. A base rítmica pode até ser a mesma, mas alguns instrumentos entram um pouco mais de percussão, com a ngoma, eu acho que é assim que se fala, que é o instrumento, que é tipo o que a gente chama de, não é atabaque, mas conga, que é tipo como se fosse a conga. E além disso, tem zouk em diversos outros lugares. Então, o zouk, a kizomba, é o zouk feito por africanos na África, vamos dizer assim. Sim. Então, cada região vai ter sua versão de zouk. Em Angola vai ter sua versão de zouk, em Guiné-Bissau vai ter sua versão de zouk, que foi chamada de afro-zouk, em Angola de kizomba. Em Cabo Verde vai ter sua versão de zouk, que já vai ser chamado de cabo zouk, ou cabo love, cabo love já é uma coisa mais específica, que se eu não me engano foi o selo do Felipe Monteiro. Então você vai ter cada lugar vai dar uma nomenclatura, exatamente, porque, por exemplo, em Cabo Verde você vai ter tipo cavaquinho, que é o som de uma viola que eles têm lá, muito específica, que agora eu me esqueci o nome, mas parece muito com cavaquinho, tá? Então você vai ter muito voltado para o que eles vão chamar de coladeira. Na coladeira tem esse som desse cavaquinho, e aí eles juntam a coladeira com o zouk, fica cabo zouk ou cola zouk também. Então cada lugar vai... Mas todos nós aqui brasileiros conhecemos essas versões africanas de zouk como kizomba. Então a gente chamava tudo de kizomba antes da gente entender o que era uma coisa e o que era outra. Aqui no Brasil a gente começou a pensar que zouk fosse Anselmo Ralph, George, Nelson Freitas. Essas músicas, na verdade, elas já vêm de uma outra geração. É chamada de guerozouk. Essas músicas guerozouk são criadas por descendentes de africanos ou cabo-verdianos que nasceram ali na Holanda ou Europa e começaram a criar músicas que faziam parte dessa comunidade, que eles criavam em português, falavam português, cantavam em inglês também. Então criou uma outra parada, que é quando a parada começa a ficar mais comercial, principalmente por conta que o inglês acaba entrando, né? Então esses cantores, eles começavam a misturar o love do Zouk Love com o rap, que aí então eles começaram, por isso o nome guerozouk, que era a mistura do hip hop ou rap, mais o love do zouk. Então era ao mesmo tempo aquela ideia romântica, então você tinha aquela cantora mais romântica e vinha o Nelson Freitas, vinha o Johnny Ramos cantando uma pegada mais de hip hop. Exatamente, que é o que a gente começou a consumir muito, que é o que a gente chama de guerozouk. Aquilo ali é o guerozouk. É o que a gente começa a dançar muito dentro da comunidade do zouk brasileiro e da lambada. Então, resumindo, tem muitas vertentes que a gente acaba englobando, chamando tudo da mesma coisa, né? Mas é importante a gente entender o que é cada estilo, porque eu vou dar um exemplo. Eu estive num evento que só tocava música, como zouk, guerozouk e tal, e chegou o cara num DJ e falou assim: poxa, eu vim aqui, não vai tocar um zouk hoje? E tava tocando, na verdade, foi uma das noites que mais tocou zouk. E ele falou isso pra um DJ africano. Putz. Pô, não vai tocar um zouk hoje? Ele, mas tá tocando zouk a noite toda. Aí ele, não, toca aí um... Paulo Mac. Mas era uma coisa assim, tipo um hip hop, bem...
nada a ver com a ideia do que é realmente Zouk. Então, às vezes, essa ignorância sobre esse conhecimento faz com que a gente entre numas gafes ou, principalmente, no que é pior, numa apropriação cultural, né? O que é complicado.